Em nome do Grupo CE, o Centro Cultural CE Érico Veríssimo saúda todos os presentes, especialmente os convidados dessa tarde, os poetas Maria Carpe e Fabrício Carpinejar, e a diretora Luzimar Stricker, que nos trazem a primeira edição do Conversa de Livraria ao Vivo, o Fazer Poético de Maria Carpe. Embora a poesia se faça principalmente com o texto, a poeta afirma que a melhor poesia não é lida, mas vista. Dar-se conhecer e fazê-lo por meio de sua obra é um dos objetivos desse nosso encontro com Maria Carpe. Desfrutem de sua companhia e dialoguem com suas ideias. Tenho certeza que esse encontro será memorável. Uma boa tarde e um bom trabalho a todos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos por prestigiar essa primeira edição que intitulamos Conversa de Livraria ao Vivo. Conversa de Livraria é o nome de um projeto criado pela Stricker Comunicações com o objetivo principal de divulgar a obra dos escritores, sensibilizando as pessoas da importância da leitura. Assim, pensamos que um documentário sobre a vida e obra do escritor, contada por ele mesmo, poderia ser uma forma de estímulo. A Stricker Comunicações, junto com o Centro Cultural CE Érico Veríssimo, promove o Conversa de Livraria ao Vivo, que vem a ser um espaço de interlocução do escritor com a comunidade. Uma oportunidade de conhecer mais de perto o processo criativo dos nossos escritores e sua obra. Iniciaremos essa série com Maria Carpe. Então, o objetivo principal do Conversa de Livraria é estimular a leitura, porque a leitura abre novos horizontes, desenvolve a sensibilidade. E aproveitamos essa palavra para iniciar nossa conversa com a poeta Maria Carpe e, se for possível, com o Carpinejar, seu filho. Maria Carpe, tu dizes que ser poeta é uma maneira de viver. Viver poeticamente é uma arte. E todos somos convidados a viver poeticamente, com mais fraternidade, com mais harmonia, com os seres e com o mundo. Então, quem sabe conversamos sobre o que é poesia e qual a importância da poesia. Existe a poesia escrita, a poesia que faz parte dos livros, e existe, que eu dou muito valor, a poesia do dia a dia, a poesia da cotidianidade, da fraternidade, da amizade. Hoje eu tive a alegria de um grupo de colegas da Faculdade de Direito, com o desembargador Nério Lete, conseguiu, telefonando para um e para outro, trazer um grupo muito querido da faculdade. Então, esses meus colegas, na área do direito, ou em qualquer situação em que eles tinham que pleitear pela justiça, eles realizaram poesia. Eu acho importante a maneira e a postura do ser humano, porque, como eu falei, a gente escreve, faz a arte, porque a gente quer completar, porque falta sempre alguma coisa. Se a gente estivesse no paraíso, a gente não ia fazer arte. A arte vem porque a gente perdeu o paraíso. A arte é uma nostalgia do paraíso. É ter algo de novo, é ter de volta as coisas. Nós somos, assim, expatriados, né? Então, a gente quer voltar de novo para a terra natal. Então através da poesia, de qualquer manifestação de arte, a gente procura isso. Hoje, eu sou a Maria Carpe,
Hoje de manhã, a Maria Elisa, os meus colegas me chamam de Maria Elisa, a Maria Elisa varreu a calçada, a Maria Elisa estendeu roupa no varal. Como é lindo estender roupa no varal. É uma beleza. Ainda mais hoje, com sol. Que lindo que é. E depois eu tomei um banho e agora eu sou a Maria Carpe. Né? Então, são coisas assim. Eu acho assim que nenhum livro, por melhor escrito que seja, substitui que tu seja uma pessoa humana legal. Não substitui. Né? O importante é tu seres uma pessoa legal. Agora eu fiquei pensando que também dos depoimentos dos teus filhos, né? Eu fiquei emocionada com o depoimento dos meus filhos. Isso, o Fabrício é que uma vez disse, num encontro, que ele disse assim: a minha mãe nunca disse assim, não, eu não posso te ajudar porque agora estou escrevendo. Aí ele disse: até eu acho, eu acho estranho, porque eu nunca vi a minha mãe escrevendo, não sei quando é que ela escreve. É que eu vou escrevendo à medida que eu vou vivendo aqui mentalmente, depois é que eu ponho no papel. Depois é que eu ponho no papel. E a poesia de disciplina é uma coisa muito importante. É o sentimento, o sensível. É disciplinar, administrar a afetividade, os sentimentos equivalem, o sensível. Nós temos, por isso que eu digo, a arte, a poesia, ajuda a isso, a disciplinar o sensível, que é uma das forças fantásticas que nós temos. Não adianta só apostarmos na inteligência. Eu fiquei pensando também que, no depoimento do Fabrício, que ele diz assim que tu ensinaste para ele assim, poderia estudar brincando, que dentro de uma palavra havia uma outra palavra, né? E a gente sabe que a poesia tem muitas metáforas, né? E como é que a gente pode estimular isso nos jovens, nas escolas? Como é que se começa a pensar em ler uma poesia? Né? Como se aprende? Veja bem, com o Fabrício, quando ele falou da brincadeira com a poesia, que dentro de uma palavra tinha outra palavra, a metáfora é uma transposição de sentido, porque aquele sentido não foi suficiente para aquele outro sentir, né? Então, é uma transposição de sentido. Por isso que a gente usa as metáforas. É algo que vai além, que desdobra. Né? Existem metáforas que ficaram no corriqueiro, o pé da mesa, o pé da cadeira. Isso é metáfora. Mas não é uma metáfora viva, que nos traga novas perspectivas de mundo, uma outra maneira de ver as coisas. Agora, eu penso assim, é que nem a música, né, Cláudio Levitan. Ele fez 2 melodias sobre 2 versos, 2 poemas do Gerais da Dor, tão belíssimas, muito linda. Então, é que nem na música, se tu não é acostumado, se tu não treina o ouvido tem que ser treinado, tu não vai gostar da música. O olhar tem que ser treinado para enxergar além do que a gente vê. Né? Tudo tem que ser treinado na gente. A gente tem condições maravilhosas. Agora, a professora é muito importante. A pedagogia, quando ela é engessada, quando ela não usa com a criatividade, né, o Fabrício não ia passar de ano. Me mandaram até fazer eletro, né, nele, para ter certeza que ele não tinha algum problema. Então, a pedagogia tem que ser criadora, tem que despertar esse outro lado da pessoa. Isso é muito importante. Uma professora de Novo Hamburgo, da escola Benfica, Antônio Benfica, me telefonou que tinha se inscrito nesse projeto do autor na sala de aula, que era assim, o professor estudava o livro e depois o autor se apresentava na sala de aula. E aí eu perguntei para ela,
Ah, tu fizesse, sim, já estamos prontos, nós queremos que tu compareças aqui, que venha falar com eles, porque eles já estudaram a antologia Caderno das Águas. Aí eu perguntei para a professora, e é 2º grau, né? Porque eu sei que eu não sou fácil. É 2º grau? Não, é 4ª e 5ª série. Eu gelei. 4ª e 5ª série. O que eles vão entender de poesia? Ou ainda mais de Maria Carpe, que Maria Carpe não é fácil. E fui. Eu chorei. Eu nunca vi uma apresentação, nem em faculdade, daquelas crianças de 4ª e 5ª série. O meu poema das ervas, como interpretaram bem, lindíssimo. Então, o que eu quero dizer é que aí não houve uma pedagogia engessada. Aí a professora usou da pedagogia da criatividade, porque a criança, naturalmente, né, Trevisan? A criança é poeta. Depois, quando adulto, ela se torna prosa. Prosa ou prosaica. Tem uma diferença aí, né? O ser poeta e ser escritor. Sim, a poesia está no mundo, né? Sim. É a gente que transpõe ela para a linguagem. Depois, a linguagem, quando ela faz este jogo maravilhoso, metafórico, de transposição de sentido, ela vai criando mundos novos que vão girando. Né? Isso que é importante. Tu podes dar uma palhinha sobre esse teu novo livro, né, que já que tem alguma coisa a ver com a história. Então, esse livro é sobre Joana d'Arc. É uma outra figura. Joana d'Arc também é uma ferida dentro da igreja. Entende? Eu entendo igreja primitiva e igreja instituição. Eu já faço uma reflexão sobre isso. Então, Joana d'Arc me encantou sempre, ainda mais aquele filme com a Ingrid Bergman, né, que eu assisti, eu acho que nós assistimos. É uma figura lindíssima. Claro que eu trato do simbólico. Aí o Trevisan fez um prefácio maravilhoso, onde ele aborda também o lado histórico de Joana d'Arc. O lado histórico. Mas, numa feira do livro, eu falei com o artista plástico Alfredo Aquino, que eu só conseguia ver um poema meu, visualizava um poema meu com gravuras. E aí ele fez 30 gravuras, só que eu escolhi 20 gravuras para fazer parte do livro. Tu falas no documentário também, tu és uma poeta temática. É como uma partitura musical, tu pega o tema. Aí eu me apaixono por aquele tema. Uma migalha fome, aquilo fica rondando. Então, por exemplo, os Cantares da Semente, se eu não botasse num livro, ia extravasar sempre, sempre, sempre. Então, quando eu ponho num livro, eu consigo captar. Eu consigo botar o pássaro na gaiola. Mas, então, eu desdobro o tema. Eu não faço assim poesia solta, né? Ela toda tem uma evolução dentro de um livro. Agora, com vocês, o Fabrício. Eu acho muito engraçado. Para mim é uma grande alegria estar aqui, homenageando Maria Carpe. Eu falo que a minha mãe não é bipolar, porque o bipolar é o triste ou alegre. A minha mãe é muito triste ou muito alegre. É o exagero, é esse excesso. A poesia dela tem disso. Ela nunca reclama, a poesia dela não é uma poesia afirmativa, é uma poesia que desconstrói, é uma poesia apaixonada pelo paradoxo. A mãe tem essa simplicidade de vivência, de convivência. Eu acho que, de uma certa forma, ela trouxe uma reserva do interior do Estado. O quanto que ela preserva na sua residência todo um sotaque da varanda, do pátio, da horta. Ela chega ao absurdo de caminhar dentro de casa e ainda diz que está fazendo jockey. Eu acho que a poesia dela traz disso, traz a questão, a exuberância da imagem, de quem teve uma forte infância. Ela não é nada concreta, ela não é da palavra, ela não é palavrosa,
Ela quer ver, ela quer enxergar. Ela, de uma certa forma, é como se fosse impactada por certas visões na infância, e ela tenta reproduzir e retratar isso. Eu fui abençoado, né? Eu gosto de uma expressão do Guimarães Rosa, que é bem sonhado, por ter nascido na casa da Maria Carpe, porque ela não faz apenas poesia, ela faz filosofia. Há toda uma teologia atrás dos seus livros, há toda uma estrutura, um sistema filosófico, como se tivesse... A Terra é uma constelação de planetas. Ela se dedica a exaurir um tema, a cavar um tema, a carpir um tema. Ela não é da monocultura, ou seja, ela vai, de uma certa forma, trabalhando diferentes problemáticas que ela acha. Se é o desejo, vai ser o desejo. Se é a dor, vai ser a dor. Se é evidência, vai ser evidência. Ela quer entender. Ela quer, de uma certa forma, talvez, ela escreve para entender e fica feliz quando não compreende. Isso é verdade. Então, eu acho que isso é o dom poético. Porque não é que tu entra algo para tentar resolver e tu não consegue resolver. E tu sai do poema como se fosse leitor. Tu entra como se fosse autor e sai como se fosse leitor. E há uma certa irmandade entre o leitor e o autor, porque não é que sai do poema, ele deixa de escrever. Ele diz, olha, eu estou aqui de igual para igual. Há essa humildade que é difícil, porque muitas vezes a gente quer se arrogar o direito de ter inspiração. A gente quer se arrogar o direito de pensar que somos melhores do que os outros, de que o fato de que a gente está escrevendo, a gente precisa de luxo. A gente precisa de conforto e de silêncio. A gente precisa que nos deixem quietos. Não nos deixem quietos. Isso eu aprendi em casa. A mãe sempre escreveu com barulho, eu nunca sei o momento que ela está escrevendo. Né? Escrever em casa nunca foi punheta, ou seja, ter que se trancar no banheiro para fazer. A mãe está sempre na varanda ou está no escritório e ela tem cadernos e cadernos em que depois ela organiza. Ela gosta muito da correnteza. Ela não é arroio. Eu sou um arroio, eu sou um rio pequeno, um rio guri. A mãe é um oceano. Ela não para de escrever. Eu paro de escrever, senão eu vou morrer asfixiado, sufocado. Eu tenho asma. A minha mãe não tem asma. E é justamente isso que talvez deixe as pessoas um pouco atemorizadas. Que a mãe é uma limpidez. É um absurdo poético. É um despropósito poético. Não tem, por exemplo, como entender a Maria Carpe a partir do Mário Quintana. Não tem como entender a Maria Carpe a partir da Lélia Coelho Frotto. Não tem a partir de todos os nossos... Olhando Figueiredo Pinto. Não tem como entender a Maria Carpe a partir do que surgiu no Rio Grande do Sul. A Maria Carpe é muito espanhola dentro do Rio Grande do Sul. É muito Sor Juana de Inês de la Cruz. É barroca. Eu acho que ela é muito mexicana nesse sentido. Ela tem catacumbas, deve ter catacumbas dentro de casa, deve ter alçapões, deve ter porões, assoalhos. Ela gosta daqueles espaços escondidos, espaços reservados. Eu brinco com ela, que eu sempre brinquei, é uma das histórias nossas folclóricas, que eu falei para a mãe, mãe, é impossível que tu não saiba teus poemas de cor. Ela disse, não, eu não sei. É impossível, mãe. Isso aconteceu. Foi muito interessante. Não, aí eu provoquei ela, e ela sempre dizia, não, eu não lembro. Até que eu peguei e anotei 2 poemas dela, com a minha letra. Liguei para ela, mãe, eu fiz poemas incríveis. Eu posso te ler? Eu posso ir te ler? Aí eu fui lá ler os poemas. Que eram meus. No meio da leitura. Ela embasbacou. E ela dizia que eram deles, e eu não me dei conta. Ela travou e disse, Fabrício, eu pensei, fui descoberto. Ela olhou e disse, Fabrício, chorando, são teus poemas mais lindos. Então, é justamente isso, né? Talvez a grande opção da poesia seja se tornar anônimo. Então, a Maria Carpe é isso, é esse anonimato luminoso. Obrigado. Ei, Maria Carpe, tem alguma coisa que tu gostaria de colocar depois dessa exposição? Eu falei demais, agora puxem alguma coisa dele.
Fabrício, Não, eu falei rápido, putz. Não, mas Eu pode parecia aquele esquilo daquele filme, como é. Blá, 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 blá. mas eu gosto muito dessa história, Fabrício, do teu depoimento no documentário que tu fazes, né? Que quando tu era criança achava que tu não ia mais te alfabetizar. O teu depoimento foi lindo, né? E que, enfim, aí a Maria Carpe te alfabetizou de duas formas, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Né? Eu acho que ela me deu uma certa unidade. Porque como eu era feio, eu sempre fui feio, Tu era extravagante. Não. Mãe, eu pra não- mãe e pro pai eu ele sempre vou era ser muito bonitinho, boni- mãe. Não. Tá, ok. Ele tudo bem. era bonito. Agora Tudo bem. tá mais ou menos. Não, agora eu só tô irreverente, que é o máximo que o feio pode chegar. O feio, o que o feio deve fazer? Ele tem uma obrigação. Se o rosto dele chama atenção, faz com que as pessoas percebam os acessórios. Então, quanto mais escandaloso meu óculos, quanto mais escandaloso meu cinto, tudo melhor. As pessoas, eu estou conseguindo desviar. E olha, às vezes eu não consigo. Às vezes eu fracasso. Então eu tenho uma certa unidade que a poesia também é o feio, é o estranho, é o diferente. Então eu tinha aquela aparência que de uma certa forma chamava atenção e eu falava também muito esquisito. Meu pensamento é esquisito, Galvani. Meu pensamento é totalmente torto. E isso eu acho que me passou uma certa unidade, que era... a gente tem uma ideia equivocada, eu acho, da coragem. Coragem é aquele que vai e parece que não tem nada a perder. Quem vai tem tudo a perder. É a vulnerabilidade. Mas é não deixar de ir porque tu pode ser ferido. É isso que talvez eu tenha aprendido em casa. Eu não deixo de ir, pode me ofender, eu posso me magoar, mas eu não vou ficar insensível. Eu sei o que fazer com as minhas feridas. Eu não quero deixar de sofrer, porque eu aprendi a cuidar dos meus sofrimentos. Porque muitas vezes as pessoas não vivem, acabam se prevenindo de feridas, de dores, deixam de frequentar a própria vida, deixam de ir a certos lugares, justamente para não sofrer. E eu acho que a poesia é isso, estar sofrendo, aceitar sofrer. Quem aceita sofrer, sofre muito menos. Sofre melhor. Eu gostaria, então, de agradecer a vocês, nossos poetas, por este grande momento poético que a gente viveu aqui hoje, e a todos os presentes de estarem aqui nessa homenagem. Eu gostaria de agradecer os patrocinadores, né, do documentário, que é Colombo, Zafra SE, e agradecer a oportunidade do Centro Cultural CE Érico Veríssimo. Muito obrigada, Regina, muito obrigada, Sabrina, que o Centro Cultural promoveu este evento, que hoje nós intitulamos Conversa de Livraria ao Vivo. E é isso aí.